já se tem dito que a carta aos Hebreus é um sermão em forma de epístola ou uma epístola em forma de sermão. Também é dito que ela é uma grande paráclise, ou seja, uma grande exortação. Tipo, um pastor distante do seu rebanho, alguns imaginam desse jeito, um pastor distante do seu rebanho lhes envia uma mensagem. E o capítulo 5, versículo 11 a 14, está escrito assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Amém? Irmãos, a razão de pregar esse sermão já vem de algum tempo. Por mais de uma pessoa aqui na igreja, principalmente jovens em idade escolar, principalmente aqueles que estão na faculdade ou saem do 2º grau e vão para a faculdade, e alguns têm passado por alguns conflitos, algumas crises com relação à confiança que podem depositar na palavra de Deus, na existência de Deus. E uma questão que ficou levantada por alguns, mais de uma pessoa na verdade, eu estou falando aqui da nossa igreja só, isso acontece em outras igrejas também, é o seguinte raciocínio. Elas dizem assim: será que por ter sido criado na igreja, ou estar na igreja há muito tempo, e sempre ouvindo a mesma coisa, sempre ouvindo que Deus existe, sempre ouvindo que a Bíblia é a palavra de Deus, etc., será que eu não passei por uma espécie de lavagem cerebral? Será que eu apenas fiquei isolado de outro tipo de conhecimento e por causa disso eu creio nisso que eu creio? Isso não é realmente uma convicção fundamentada em realidade, fundamentada em fatos. Isso aqui é uma convicção que foi formada, um construto que foi sendo feito ao longo do tempo porque eu estou num ambiente. Se eu estivesse em outro tipo de ambiente, talvez eu acreditasse em outra coisa. E essa dúvida, esse tipo de conflito, isso é uma coisa que acaba com a nossa fé. Se não acaba com a nossa fé, pelo menos nos deixa bastante desmotivados e enfraquecidos, e certamente você não vai pensar nem em servir ao Senhor se a própria premissa básica, se a própria razão da coisa estiver falha, se você não tem confiança de que você está realmente dentro da realidade, se você está pregando uma coisa que pode não ser verdade. Nesse raciocínio, tanto uma parte verdadeira como uma parte falsa. A parte verdadeira é que sim, você crê em certas coisas porque você está naquele ambiente. Você é criado naquele ambiente, você acredita naquilo. Um princípio básico de aprendizado é que deve haver, para que haja aprendizado verdadeiro, pelo menos 2 fatores. Deve haver segurança, deve haver amor. Eu posso colocar de outra forma: deve haver aconchego e deve haver confiança. Por exemplo, você tem uma criança dentro de casa que os pais estão sempre combatendo, os pais estão sempre limitando, os pais só sabem refrear. Eles não têm uma palavra de carinho. O pai é aquela figura que fala sempre com o dedo em riste, está sempre corrigindo. E às vezes a mãe faz isso também. Mas nunca tem também uma atitude de carinho, uma atitude de brinquedo, uma atitude, sabe, de aquela coisa antiga e tão gostosa que eu fiz com minhas filhas, de você ficar de 4 para ela brincar de cavalinho em cima de você, e rolar no chão e essas coisas assim. Só tem repreensão, só tem represália, e com a melhor das intenções. Eu não estou falando do sujeito ou da sujeita que são maus, são ruins, né? Não, eu estou falando do pai e da mãe com as melhores preocupações,
Melhores preocupações. Eu quero que meu filho seja um bom homem. Eu quero que a minha filha seja uma cidadã que seja boa para os outros, etc. e tal. Mas só que fazem isso de forma equivocada. São tão rígidos, são tão duros, que a criança começa a perder confiança. Ela pode até responder em termos de aprendizado, mas é uma coisa insegura. Ela não fica tranquila. Imagine que ela não tem segurança. O aprendizado se torna extremamente difícil. É diferente de um lar onde existe a disciplina, que tem que haver, sim, a disciplina bíblica, inclusive, muitas vezes com o uso da vara, com o uso da palmada, né? Você não vai matar, o livro de Provérbios diz isso, nem por isso você vai matar seu filho. É incrível que nós vivemos numa época em que o exagero, a coisa exagerada e ruim, é sempre apresentada como se fosse anormal para se combater um princípio bíblico. Então, quando alguém fala da palmada, quando alguém fala de uma boa vara, né? Aí surge logo alguém que está falando em espancamento, está imaginando uma criança amarrada a uma cadeia dentro de casa e um pai com um chicote, com extremidade de ganchos de ferro, e dando na criança e batendo uma criança indefesa, pobre coitado. Então tem muita gente que cria esse estereótipo absurdo, imbecil, que acontece algumas vezes, mas não tem absolutamente nada a ver com pais amorosos, preocupados, sérios com relação à criação de seus filhos. Cria esse troço assim para dizer que não pode ser, você não pode dar uma palmadinha na criança. Irmãos, o que a minha mãe dizia, o que minha avó dizia, ainda é verdade. Uma palmadinha dada na hora certa faz um bem incrível à criança. E aí surge um idiota, é um tolo, que faz esse quadro absurdo. Eles querem espancar a criança, eles estão achando que vão ensinar matando a criança. Ninguém está falando disso. Naturalmente, muita gente fica receosa disso. Muita gente séria, muita gente que ama seus filhos. Será que eu estou fazendo mal ao meu filho? Será que eu estou espancando meu filho? E as pessoas ficam em dúvida com essas coisas, colocando em dúvida até o ensino da palavra de Deus. Você não precisa se preocupar com isso. Aqui nessa igreja eu não sei de ninguém que queira realmente trucidar o filho, embora às vezes dê vontade, mas a lei não permite, né? Então é bom você não fazer isso. Ninguém quer trucidar o filho, mas de vez em quando a gente fica em dúvida com essas situações. Precisa, para que haja aprendizado, para que haja um aprendizado sadio, tem que haver a disciplina, tem que haver a confiança, um ambiente de confiança, tem que haver um ambiente de aconchego, de amor também. Então, se você tem isso, uma criança tende a responder muito mais. Aí você vai dizer assim, mas eu nunca precisei bater no meu filho ou na minha filha. Graças a Deus por isso, existem exceções à regra. Mas, para a maioria de nós, que somos bastante normais, uma palmada faz muito bem. Eu sei que me fez muito bem, né? E sei que fez bem as minhas filhas também, no momento certo, né? E tem algumas crianças que às vezes não precisam realmente, isso é exceção à regra. Isso não é a regra, isso é exceção à regra. Tá? Também não estamos ensinando, quando falamos disso, que, olha, você tem que bater no seu filho. A Bíblia nunca diz isso. Bata no seu filho uma vez por dia só para ele aprender. Não, ela não fala isso. Ela fala que é alguma coisa que você faz, uma disciplina que você toma quando necessário. Se não é necessário, também não entre na paranoica oposta, né? Eu nunca bati no meu filho. Meu filho sempre obedece, faz as coisas direitinho. Também não é uma criança perfeita, mas faz tudo direitinho. Eu tenho que bater porque... Não é isso. É uma coisa de acordo com a sabedoria, com a observação, com o cuidado, com a situação. É uma resposta às situações e nem sempre será necessário. O que nós não podemos fazer é descrer da palavra de Deus por causa de pessoas que às vezes levantam questões que são extremos, né? Que até ocorrem. A gente sabe disso, você lê isso, ocorre, mas não é o caso de pais e mães que são realmente preocupados com seus filhos, sérios, amorosos, né, e que não precisam se preocupar, então, com esse tipo de coisa. Então, sim, quando você é criado num ambiente, você aprende aquilo ali, ainda mais se é um ambiente de confiança. Seu pai e sua mãe trazem você para a igreja, né, trouxeram você para a igreja. Talvez você tenha se convertido com uma idade já um pouco mais adiantada, mas você passou a frequentar aquele grupo e começou a absorver o que aquele grupo vai passando para você. Essa é a parte verdadeira da argumentação que eu citei no começo. A parte falsa dela é que existe alguma coisa estranha com isso.
Porque se você não estiver exposto a uma coisa aqui, você vai estar exposto a outra coisa ali. Simples assim. Você sempre vai estar exposto a alguma coisa. Eu me lembro do Sr. Spock, para os que gostam da famosa série de TV e franquia de cinema Jornada nas Estrelas. Na sua lógica, né, ele coloca muitas vezes muitas coisas bastante corretas, e uma delas é essa, que é bastante óbvia, na verdade. Todo grau de exposição implica em algum grau de contaminação. É correto. Você fica exposto a alguma coisa, você é contaminado por aquilo. A ideia equivocada na argumentação que eu coloquei, e que é passada para muitos adolescentes e jovens, é que há alguma coisa errada com isso. Então alguém diz, olha, você passou muito tempo na igreja, sua família era crente, é por isso que você crê nessa mentira do Evangelho, da Bíblia, de Deus. Você não, se você estivesse aonde? No vácuo? Estivesse aonde? Se você não estivesse exposto a isso, você estaria exposto a outra coisa qualquer. A questão é que em algum momento, todo ser humano vai ter que fazer uma escolha, uma opção. É por isso também que não incentivamos a criação de nossos filhos e filhas numa bolha. Não incentivamos a criação de nossos filhos e filhas numa redoma. Você precisa ensinar seu filho e sua filha que aquilo que ele crê, que ela crê de acordo com as Escrituras, enfrenta os desafios que vêm lá de fora e sobrevive, ultrapassa, sobrepõe, é melhor. O problema é que nem as igrejas, nem as famílias suprem essa necessidade. Nós temos pais e mães que não conhecem as Escrituras, temos pastores que não pregam as Escrituras, pregam, lhes ensinam aquilo que lhes convém. Pais e mães estão muito preocupados com que seu filho e sua filha ganhem muito dinheiro, tenham um bom emprego, para que não passem as necessidades que às vezes o pai e a mãe passaram. Eu posso compreender isso. Quem é que vai querer vida miserável para o descendente? Tem que ter alguma coisa muito errada com a pessoa que desejasse um negócio desse. Não é? Pastores que estão muito preocupados em que funcione, que a igreja funcione, que seus projetos ministeriais funcionem. Então eles pregam aquilo que faz com que o rebanho ande naquela direção, o projeto ande naquela direção, a igreja cresça. Aliás, em muitos seminários, a preocupação de muitos seminaristas, infelizmente, é só como eu faço para a minha igreja dar certo. Como eu faço para a minha igreja ficar cheia de gente. E muitos efetivamente têm naufragado nessa procura. Então, se você tem o fracasso da família, o fracasso da igreja, em ensinar o verdadeiro, genuíno evangelho, aquele que realmente é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para os enfrentamentos que virão, se a igreja, se nós falhamos como igreja e como famílias, em aplicar Provérbios 22:6 da forma correta, como é que diz lá? Ensina o menino ou a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aqui você já aprendeu o significado daquilo, não é? Mas tem muita igreja aí em que o pastor, em que o professor ainda está ensinando o erro de que aquilo é uma promessa. Tipo, traz a criança para a igreja que ela vai se converter e nunca mais vai se desviar. E o texto simplesmente não está dizendo isso. O texto está dizendo, olha, prepara a criança para o caminho que ela vai encontrar lá na frente. Ou seja, o caminho que ela deve encontrar lá. Você já sabe como é que o verbo dever é entendido corretamente. Ele tem mais de um significado, não é? Não é dever no sentido, esse é o caminho certo em que ela tem que andar. É dever no mesmo sentido de, olha, a mãe dele sofreu um acidente ontem, muito grave. Quando você chegar lá hoje para vê-lo, ele deve estar bastante arrasado. É esse o sentido de dever lá no versículo. Ou seja, qual o caminho, qual o ambiente, qual o cenário que o meu filho, a minha filha vão encontrar, deverão encontrar daqui a alguns anos nessa realidade que estamos vivendo. Esse é o sentido do texto. Prepara a criança para enfrentar, porque quando ela chegar lá, quando ela envelhecer, quando ela encarar essa situação,
ela vai estar pronta para isso. Ela não vai se desviar, ela vai estar preparada para isso. Mas se nós falhamos em aplicar isso, então realmente, como registrou o William Lane Craig há algum tempo, nós estaremos mandando nossos filhos e filhas para a faculdade, para o segundo grau com espadas de borracha. Ensina uma historinha bonitinha, dengosa, comercial de margarina, numa revista de escola bíblica dominical superficial, sem conteúdo, e a criança depois, mais crescida, chega lá fora e encontra umas coisas assim muito bem colocadas, com ares de ciência completa, de ciência definida, de ciência terminada, comprovada, inquestionável, e a criança olha para você, agora já um adolescente, né? Olha para o papai, olha para a mamãe e diz assim: papai e mamãe são até muito sérios, são muito amorosos, são muito dedicados, mas eles não sabem essas coisas, eles não aprenderam essas coisas. Eles são muito sinceros, mas não conhecem a verdade como eu agora estou conhecendo. Por isso eles confiam na Bíblia, e eu já sei que não posso confiar tanto assim nas Escrituras. Não é falha das Escrituras, é falha nossa. E por causa disso, então, trazemos o texto de Hebreus 5. Vamos nos lembrar, então, Hebreus, um sermão, em tipo de carta, uma paráclise, uma grande exortação, e o autor tem a grande preocupação de demonstrar que Cristo é superior a tudo que o Antigo Testamento apontava, bem como é superior a anjos, né? E então ele é superior a tudo. Essa é a ideia. Quando chega no capítulo 5, ele fala sobre a figura do sumo sacerdote, porque ele terminou o capítulo 4 numa nota que eu já tenho pregado aos irmãos algumas vezes, porque é um texto magnífico esse final do capítulo 4, sobre o grande sumo sacerdote que nós temos. Ele diz assim: nós temos grande confiança, nós temos um grande sumo sacerdote, um que pode compadecer-se de nós. Você tem um grande sumo sacerdote. Quando você se ajoelha angustiado, quando você pensa que está perdido, quando você não vê saída, quando você já desejoso de fazer alguma coisa, quando você tem um projeto, seja o que for, seja a sua condição de muita alegria ou de muita angústia, você tem um grande sumo sacerdote. Ele pode se compadecer de você, ele compreende você, ele sabe o que você está passando. E você pode entrar com confiança na presença dele. O texto termina, o capítulo 4, dizendo: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Porque você tem um grande sumo sacerdote. Aí ele passa no capítulo 5 a discutir a figura do sumo sacerdote. Dizendo assim: olha, o sumo sacerdote humano, ele podia se compadecer das pessoas também, porque ele mesmo experimentava fraquezas. E por causa disso, ele oferecia sacrifícios e intercedia, tanto pelo povo como por ele mesmo. Ele precisava também de ser purificado. E aí ele diz ainda mais: ninguém se coloca nessa situação. Ninguém diz: eu vou ser o sumo sacerdote. E ele cita o caso de Arão. Foi Deus que olhou para as 12 tribos, disse: a tribo de Levi vai ser para o meu serviço, a família de Arão vai ser para o sacerdócio. Arão é o primeiro sumo sacerdote e depois dele, o filho dele. Ele diz: ninguém escolhe, ninguém se coloca nisso. Da mesma forma, o texto continua dizendo, o grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, ele não foi colocado simplesmente lá. O texto diz até uma coisa bastante interessante no versículo 5. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse. E aí ele cita 2 salmos. O primeiro salmo é o Salmo 22, é o Salmo 2, e ele diz: aquele que disse para Cristo: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, no Salmo 110, que é bastante repetido, aliás, aqui em Hebreus, diz assim: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o autor está dizendo o seguinte: Cristo mesmo não se glorificou para essa posição, mas o glorificou aquele que disse essas coisas para ele. O Pai disse: tu és meu filho, hoje te gerei, e disse também: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele cita esses 2 textos do Salmo, ele pega esses 2 textos do Salmo para mostrar que Cristo foi colocado nessa condição pelo Pai. E aí diz uma coisa bem interessante aqui. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, da encarnação, quando ele estava encarnado,
tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. É o trabalho do sacerdote, que é sacrifício também. Termina dizendo que Deus, então, na história, num momento na história, aplicou aquilo que disse no Salmo 110. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque eternamente. E aí ele termina dizendo, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui, eu e você ficamos assim, caramba, muita coisa, esse cara tá demais aqui. Peraí, Melquisedeque, eu sei, Melquisedeque é cara lá de Gênesis, aquele rei sacerdote, que diz que é sacerdote do rei Altíssimo, rei da paz, tal. Abraão chegou, venceu uma batalha, pegou o dízimo e tudo, foi lá, entregou os dízimos a Melquisedeque, mas como que é isso aí? E aí ele antecipa essa nossa situação no texto que nós lemos. A esse respeito, eu tinha muitas coisas que dizer, difíceis de explicar. As coisas não são difíceis de explicar porque elas sejam difíceis em si mesmas, não. Ele diz por que elas são difíceis. Tem duas situações em que uma coisa pode ser difícil de ser explicada ou entendida. No caso aqui, principalmente, ser explicada. A primeira é que a coisa é realmente complexa. Eu já vi aqueles alunos que vão fazer um curso de física, uma pós-graduação em física, e o sujeito, o professor lá, o mestre lá deles, chega, passa uma equação lá, enorme, no início, na primeira aula, ó, isso aqui é a prova final de vocês. Daqui a um semestre, no final do semestre, vocês têm que me trazer. Pode levar para casa. Pode levar para casa. Pode colar o que quiser. Pode ler tudo o que vocês quiserem para fazer isso aqui, ainda vão errar. Não vão trazer o troço. É a coisa que em si é realmente difícil. Mas não é esse o caso aqui. O caso aqui, as coisas são difíceis por causa das pessoas a quem essas coisas têm que ser ensinadas. O texto diz, eu tenho muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porque, uma vez que vos tendes tornado tardios em ouvir. O problema está em vocês. Essas coisas são difíceis por causa da condição em que vocês se encontram. Que condição é essa? É um novo convertido. Tem dificuldade de entender. Não é essa a questão. Ele não está tratando disso aqui. O verso seguinte deixa bem claro. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, passou tempo suficiente para você já estar ensinando certas coisas. Na verdade, vocês têm novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Então, o problema aqui é que as pessoas tiveram algum tempo suficiente para saberem bem o que elas tinham que saber. Para ele poder agora discutir a relação de Cristo com aquele sujeito estranho. Aliás, quando a gente estuda o livro de Hebreus, academicamente, às vezes o professor diz assim, olha, o livro de Hebreus é igual Melquisedeque. Você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, quem fez, não sabe nada. Você não sabe quem é o autor, você não sabe direito quem são as pessoas para quem ele foi endereçado. Ele aparece e surge sem muita coisa, igual Melquisedeque. Lá no Gênesis ele aparece assim. Abraão chega, dá o dízimo para ele, rei de Salém, rei da paz, sacerdote Deus Altíssimo, o que mais? Mais nada. Quem é o pai, quem é a mãe? Não tem. Qual é a genealogia dele? Não sabe. Veio de onde? Não sei. Foi para onde depois? Não sei. Nada. Então eu quero argumentar sobre isso com vocês, só que eu não estou podendo fazer isso porque vocês se tornaram tardios para ouvir. Vocês não progrediram. Passou-se o tempo, mas vocês não progrediram. E aí ele usa essa figura da criança e do adulto, do imaturo e do maduro, do inexperiente e do experiente. Essas palavras são muito importantes aqui agora. Há pelo menos 3 palavras aqui que só aparecem essa vez aqui, em todo o Novo Testamento, elas não aparecem mais em outro lugar. A palavra inexperiente no versículo 13, a palavra prática e a palavra faculdades no versículo 14. Elas só aparecem aqui em todo o Novo Testamento. E é interessante que a figura que se tem aqui, a palavra prática, por exemplo, ela é traduzida de uma palavra grega, da qual vem a nossa palavra ginásio. Ginásio, você sabe o que é ginásio? Aquele ambiente que se fazia ginástica,
em que um atleta treinava e treinava e treinava. É esse tipo de ginásio que se tem em mente aqui. Ele diz, vocês são como crianças, necessitam de leite. E aí ele diz uma coisa estranha, porque ela se apresenta numa ordem invertida, na verdade. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ele é uma criança, ele é imaturo. Mas o alimento sólido é para os adultos. Traduções muito boas em inglês não trazem adultos, trazem maduros. E a ideia da palavra aqui é de uma pessoa completa. Ela atingiu a plenitude da idade. Você imagina alguém, é difícil a gente pensar isso, né, porque isso varia tanto de pessoa para pessoa, está na plenitude de todas as suas potencialidades. Imagina isso. É difícil para a gente fazer isso, né? Porque a gente pega um jovem, aos 18 anos, está com tudo. Não está, porque ele, embora possa ter muito vigor físico, não tem ainda maturidade emocional suficiente. Talvez, então, seja aos 30 anos. Aos 30 anos, tem bastante vigor físico ainda, mas você já tem que fazer, às vezes, uma vírgula, né? Tem bastante vigor físico ainda, né? Mas já tem pelo menos mais maturidade. Então não adianta a gente querer buscar analogia, olhando aqui para a maturidade dos seres humanos, porque isso acaba sendo muito relativo. A ideia que você tem é imaginar, a ideia que você precisa ter é imaginar uma pessoa que está num momento da vida dela em que ela tem todas as suas potencialidades físicas, mentais e principalmente o que está implicado na palavra morais. Físicas, mentais e morais, ela está na plena potencialidade disso tudo. Você imagina isso aí. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui, o que o autor da carta está dizendo aqui, é o seguinte: o alimento sólido é para esse tipo de pessoa. Você percebeu a inversão? Porque geralmente a gente trabalha ao contrário, não é isso? Seu filho nasce, sua filha nasce, você começa a dar leite, é o primeiro alimento que a criança tem, é o leite, principalmente se for abençoada a situação, é o leite materno, que é a melhor coisa que a criança tem que tomar nos seus primeiros meses de vida. E depois, então, vai entrando aquela papinha, vai entrando aquele negocinho um pouco, a criança vai aprendendo a mastigar e tal. E ela, à medida que ela vai se alimentando, então ela vai crescendo até se tornar adulto. O que é um adulto? Um adulto é um ser humano que amadureceu. Só que o texto diz o contrário. O texto está dizendo o seguinte: o alimento sólido é para o adulto. Você está entendendo? Quem é que recebe o alimento sólido? É o que é adulto. Não é assim, olha, tome esse alimento sólido para que você se torne adulto. Não, é o contrário. Você é maduro, você está adulto, então está aqui o alimento sólido para você. Ah, não é maduro, ainda é criança, ainda é experiente na palavra da justiça, vamos ter que dar leite de novo para essa pessoa. Entendeu a inversão? Como é que é? Não é estranho isso? Mas é exatamente o que o texto está dizendo, verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, é para os maduros. Vocês eu estou tendo que alimentar com leite ainda. Eu não posso começar a explicar essas coisas como gostaria de fazê-lo. Vocês se tornaram tardios, lentos, retardaram o crescimento, o amadurecimento de vocês. E a gente tem que ficar colocando de novo o líquido. Não, traz leitinho de novo. Peraí, vamos começar de novo. Volta um pouco mais. Não, ainda não dá para colocar isso, porque vai entrar em parafuso. Mais ou menos isso que o autor está dizendo aqui. Aí chega alguém maduro, alguém experimentado. Aí, opa, esse aqui vão dar o alimento sólido. É o que o texto está dizendo. Vamos bisbilhotar um pouco mais as palavras? Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. A palavra aqui significa exatamente isso no âmbito de treinamento de habilidades adquiridas. É uma pessoa que você fica pensando assim, olha, você está com um tumor grave no cérebro, mas ele é operável. Dá para operar e tirar, assim, mas é uma operação super delicada. Aí você vai entrar na sala de cirurgia. Aí chega o cirurgião lá, e você pergunta, doutor, quantas cirurgias dessas o senhor já fez? Eu saí da faculdade ontem, essa é a minha primeira. Como é que você se sentiria com relação a isso? Tudo bem, o quadro é meio absurdo, não é assim que acontece, mas imagina isso. Opa, pera lá. Super delicado? Gravíssimo? Primeira vez que você vai fazer? Comigo?
É aquela pessoa que não tem a habilidade experimentada, ela não foi. É por isso que você não faz isso. Incrivelmente, igrejas faziam isso, hoje nem mais. Deixa eu abrir um parênteses aqui para isso. Hoje nem mais. Né? Antigamente a gente questionava, gente, nenhuma empresa séria pega um sujeito que acabou de fazer 4 anos de curso e coloca ele como presidente da empresa. Você já imaginou isso? Ninguém faz um negócio desse, só um louco faz um troço desse. Mas se fazia isso, o sujeito estudava 4 anos de seminário e jogavam ele na frente de uma igreja. E a gente estava bem e não sabia. Porque hoje nem isso. Não tem nem estudo, nem já, pam, joga lá, pronto, pode ser pastor. É incrível o número de pessoas que acham que prega e o número de pessoas que acham que pode ser pastor assim, só porque sabe falar. Esse é o critério. Não existe na Escritura, mas a gente inventou isso. Ele sabe falar bem. Falou bem, se comunica bem, né? Consegue jogar um monte de palavras rápido assim, uma atrás da outra, pronto. Ele faz o auditório vibrar, pronto, é isso aí, pode ser pastor. Não é? Então, imagine uma pessoa sem treinamento, ela não tem habilidades, ela não tem a experiência. Como é que você faz para adquirir experiência? Por isso que surgiu a figura do estagiário. Não é? É aquela pessoa que tem que fazer sob supervisão. É por isso que surgiu a figura do mentor. É aquele que faz o treinamento daquele que é novo. O seminário no qual eu dou aula, o Martin Bucer, tem essa filosofia de trabalho. Nossas aulas, às vezes nós gastamos uma boa parte do tempo da aula para treinar os pastores ali, os seminaristas ali, com a ideia do ministério, não é simplesmente ensinar a matéria. Às vezes desviamos um pouco do que estamos ensinando, da disciplina em si, embora cumpramos todo o programa, para tratar dos assuntos, da aplicação principalmente daquela disciplina à vida ministerial. Essa é a ideia de mentoria. Entendeu? É por isso que a melhor formação de um pastor é aos pés de outro pastor. É por isso que o seminário pede, olha, eu converso com o pastor da sua igreja, o pastor da sua igreja deve vistoriar, deve acompanhar, deve supervisionar o seu desenvolvimento dentro da igreja. Para que vá adquirindo habilidades, crescimento. É a pessoa que tem treinamento. É aquele jogador de futebol que é experiente. Então ele entra para uma decisão e está acostumado com aquele ambiente. Aí você tem um jogador novo que surpreende, mas em geral, o peso de uma torcida contrária, de um estádio cheio, às vezes de uma torcida contrária, é muito grande para um jogador inexperiente. E o cara que vinha bem, de repente, faz tudo errado. Porque ele não aguenta o peso emocional daquela situação. O texto está falando disso, de crianças. Eu me lembro de uma vez, estava num carro, e o motorista atropelou uma pessoa e fugiu. Eu era um adolescente, estava no carro, era um irmão da igreja. Ficou nervoso na hora e não matou a pessoa, mas fugiu. Alguém anotou a placa depois, né? Estava assim. E aí o irmão dele falou para ele, né? Mais tarde, comentando aquele negócio ali, disse, faltou um homem ali. E depois, quando eu cresci, eu disse, faltou mesmo. Faltou um homem que dissesse, vamos parar. Vamos socorrer. Ele ficou nervoso, ele não era uma pessoa nem covarde, nem mais. No momento ali do troço, né, faltou maturidade naquela área. Quando tinha ele, o resto era tudo adolescente assim e tal, gente muito novinha, e ele que estava na direção e foi embora. Graças a Deus, não criou os problemas maiores, depois ele deu assistência à pessoa, a pessoa realmente estava bêbada também, a que atravessou na frente do carro, uma senhora, e tal. Mas essa frase ficou na minha mente, faltou um homem ali. A ideia é de que faltou alguém maduro, alguém para olhar aquela situação, alguém que conservasse a tranquilidade no meio de uma situação daquela, e temos que fazer isso. Gente, como é bom quando você tem alguém assim, não é? No meio de uma situação, é por isso que às vezes os filhos, eles olham para os pais, principalmente para os homens, né, esperando aquela atitude, a atitude correta, não a atitude descabeçada, não a atitude infantil, não a atitude, né, a atitude consciente, a atitude de fazer as coisas que têm que ser feitas. Essa é a pessoa experiente. E o texto fala então em seguida a pessoa experiente. O alimento sólido é para os adultos. Não é para aqueles que vão ficar assim, aqueles que já atingiram essa situação. Olha como é que o texto vai. Para aqueles que pela prática, pelo ginásio,
tem as suas faculdades, a palavra aqui são as suas percepções, é a capacidade de fazer discernimento, a capacidade de observação, de análise. Então é alguém que começou lá como criança, mas vê só, a ideia toda é de que essa pessoa aproveitou bem o tempo. O tempo não passou e ela precisou dessa exortação que está sendo dada. Porque lá, quando ela estava lá no começo, ela começou a levar a sério. Tudo bem, pode acontecer uma série de coisas aí. Uma pessoa não teve um bom instrutor, não teve alguém para dizer, leve isso a sério, olha, vamos começar a fazer desse jeito. Né? Não teve um mentor, isso acontece. Em algum momento, no entanto, isso foi despertado nela, e no momento em que foi despertado, no momento em que soube, ela não ficou, eu nunca fiz, ninguém nunca me disse. Ela, não, vou começar agora. Isso pode acontecer com você hoje aqui, irmão. Talvez você nunca tenha pensado nisso, talvez você nunca tenha pensado, minha vida cristã está estagnada, está parada, eu sei as mesmas coisas de sempre, eu não caminhei, eu não fui à frente. Eu podia colocar a culpa nos pastores que eu tive, não sabe? Pastores que pregavam, eu quero crer, sempre acredito assim, eles fizeram o melhor que eles puderam fazer, estavam fazendo o que podiam fazer, mas pregavam sempre tematicamente. Era sempre sermão de tópico. Era sempre que o pastor pensava que devia ser um crente, que o pastor pensava que devia ser uma igreja. Às vezes batia com a Bíblia, às vezes nem tanto. Tinha um texto bíblico lá jogado, que você não ia chegar e fazer uma palestra sem texto bíblico, porque ia perder a autoridade. Mas muitas vezes o que era dito não batia com as Escrituras. Até parecia alinhar-se com aquele texto, mas entrava em choque com o ensino geral das Escrituras, porque não se pregava textualmente, ou melhor, não se pregava expositivamente o que as Escrituras diziam, e quando você prega expositivamente, você leva em conta a Escritura como um todo. Eu posso parar e dizer, mas o pastor me ensinou isso. E eu fiquei muito tempo assim, sem aprender aquilo, e ficar reclamando, e fazer como Adão, a mulher que tu me deste, a culpa é mesmo do Senhor. Se o Senhor tivesse me dado um pastor que ensinasse essas coisas, eu hoje, e tal, eu posso fazer isso. É uma saída infantil, é uma saída de criança, é uma saída de inexperiente. Ou eu posso simplesmente parar agora, vou mudar isso. Então esse é o experiente. Pela prática, é a prática. É justamente aquilo que falávamos no começo. Então está na igreja, vamos lá, é pela prática. Se você for para outro ambiente e se deixar levar por aquele ambiente, você simplesmente vai começar com a prática daquilo ali e vai achar, isso aqui é que é a verdade. Conversando com uma jovem há algum tempo atrás, com esse mesmo tipo de dúvidas, porque foi estudar, e aí pronto, quando foi estudar, e o que é pior, às vezes foi estudar num seminário. O seminário colocou dúvidas. Aí ficou com aquela ideia, sabe? Agora eu estou sabendo, agora é o método científico, agora é acadêmico, agora e tal assim. Eu às vezes faço perguntas muito simples, irmãos. Geralmente quando eu converso, minhas perguntas são muito simples. Primeiro, perguntar é sempre muito melhor do que sair falando, afirmando coisas. Segundo, perguntas simples causam um efeito sempre muito mais claro, mais nítido. Eu perguntei para ela, você tem lido isso, isso, isso. Mas você já leu isso, 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 fulano, fulano e fulano? Não. Então, peraí. Você já atentou para o fato de que pessoas muito boas, pessoas muito melhores do que eu e você, em termos acadêmicos, em termos de erudição, defendem a posição contrária que você está aprendendo a defender? Você levou em conta isso? Você só aprendeu isso aqui. Então foi para um seminário, começou a estudar lá alguns teólogos liberais ou neo-ortodoxos, que falam algumas coisas muito interessantes. Algumas delas até batem com as Escrituras também. Mas só tem aquilo. E aí eu cito lá pessoas respeitadas por cristãos e não cristãos, por crentes e não crentes, reconhecidas por um monte de gente. Não, nunca li. Peraí, então você só conhece uma parte. A parte que você conhecia anteriormente de sua fé cristã era aquela de escola bíblica dominical mal feita. Era aquela teologia aguada, que aprendeu numa igreja que não ensinava as Escrituras de fato. Que não se aprofundava nas Escrituras. Que achava que criança deveria apenas cantar algumas musiquinhas bonitinhas e se apresentar aqui para os papais e mamães e titios tirarem foto. Aí vai com aquilo para o 2º grau, vai com aquilo para a faculdade, chega lá, aí aprende só um lado da coisa e volta dizendo, agora eu sei a verdade, agora eu sei que não é assim. Você viu os outros? Peraí, mas olha quem está do outro lado aqui. Jonathan Edwards cria nessas coisas. E
é respeitado por um monte de gente no mundo inteiro como um dos maiores filósofos americanos que já foram produzidos. Você não leva isso em conta. C.S. Lewis cria nessas coisas um camarada que é respeitado por ateus. Espera aí, você não está levando... Esse, na verdade, é um dos argumentos mais fracos que eu estou usando, não é o mais forte, não. Por isso eu falei, perguntas simples, em primeiro lugar. Ou seja, você não está nem sendo séria com isso. Está simplesmente absorvendo o que colocaram na sua cabeça, sem crítica. Aliás, é interessante como hoje se vai para escolas e universidades com suposto aprendizado de pensamento crítico e ninguém faz crítica nenhuma. Eu me lembro lá nas Crônicas de Nárnia, no primeiro volume, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o professor perguntando, não ensinam mais lógica nas escolas? O que estão ensinando hoje nas escolas? Os jovens simplesmente não aprendem a raciocinar, eles aprendem soberba. Eles aprendem arrogância. Olha, isso aqui é coisa de fundamentalista. Usaram um argumento desse com um seminarista aqui da igreja. Num seminário supostamente batista. Ele apresenta lá um trabalho de conclusão de curso sobre calvinismo, né? O professor abre, quando vê, o orientador, quando olha assim, lê o assunto e me sai com essa frase bem acadêmica. Isso é coisa de fundamentalista. É muito acadêmico isso, não é? A academia deveria ser o local do contraditório, de você poder opor ideias. Ali sim é o lugar disso. O camarada está fazendo proclamação fundamentalista. Bom, já qualifiquei, não presta. Mas, supostamente, o jovem está aprendendo pensamento crítico. Ele não está aprendendo nada, ele não sabe criticar nada, ele só sabe um lado da história, não sabe o outro. E aí, então, vem essa ideia, olha, porque você está você só ficou nesse lado, você não ficou nesse. E aí voltamos, então, àquilo que falamos no começo. Realmente, você vai absorver aquilo a que você é exposto. Só que se você for exposto ao Evangelho e às Escrituras, o Evangelho e as Escrituras vão exigir que você ame a Deus com o seu entendimento. Vão exigir que você critique as coisas. Olha como é que termina o versículo. Aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Uma versão em inglês diz assim, aqueles que têm a sua capacidade de discernimento aprimorada para reconhecer o bem e o mal, para lidar com as coisas assim. Então, assim, houve treinamento por causa do costume, por causa do tempo. Lembra de como começou? Vocês, pelo tempo, ou seja, por uma prática que toma tempo, que você repete as coisas, né, que você vai repetindo, você vai se tornando habilidoso com aquilo. Suas habilidades vão sendo incrementadas. Isso acontece em qualquer área da vida, irmão. Há muitos anos eu li numa revista das seleções do Reader's Digest o seguinte, que uma pesquisa foi feita e verificou-se que a diferença entre um pianista virtuose e um pianista mediano estava simplesmente no tempo de prática deles. Um treinava 2 horas por dia, o outro treinava 7, 8 horas por dia. Só isso. Tira aquela figura do gênio. Outro dia eu vi, acho que eu citei aqui para os irmãos, um garotinho lá numa dessas mídias aí, deram um cubo daqueles cubos infernais, né, para ele, e o garotinho lá pegou, deu uma olhadinha, botaram o relógio e pronto. Muito legal, muito bacana, muito bonito, mas ele não aprendeu a fazer aquilo. Existe alguma habilidade, existe alguma coisa nele, já veio com ele. A gente chama isso de dom. Não houve horas e horas de prática, de estudo para chegar àquilo, para fazer aquilo. Não é preciso. Na verdade, crianças, em geral, vêm com uma boa dose disso. É por isso que elas aprendem muitas coisas com facilidade, se a gente não atrapalhar muito. Né? Não tem nada a ver com aquele negócio de que a criança constrói seu próprio conhecimento. Você está equivocado. Aliás, já ficou provado que está equivocado. Mas a criança vem como uma esponjinha para absorver muitas coisas. Dá um ambiente de amor, de disciplina, de aconchego, de segurança para ela, ela vai aprendendo coisas com facilidade.
mas tem aquela coisa excepcional, tanto que é excepcional, tanto que a gente fala assim, uau! Senão você falava, é outra criança, toda criança faz isso. É assim, irmão? Toda criança dá um cubo daquele, não. Então não estamos falando disso, deixa isso de lá, estamos falando da pessoa que tem habilidades normais, mas que pratica. Se você fizer isso, eu já vi isso acontecer, pessoas que não têm nenhum talento musical, difícil, mas muito dificilmente chegarão a ser um pianista, qualquer dia um tecladista, mas já vi tocarem alguma coisa. Pegou lá uma única música do cantor cristão, botou lá, ficou. Até aquele, nunca mais aprendeu nada, não toca mais nada, mas toca aquela música. Pegou uma simples, mas toca. Qualquer um aqui, acho que raramente vai ter alguém aqui que não consiga fazer isso. Vai lá, tenta. Pega uma música assim, fica um mês direto nisso, para você ver. Você vai fazer. Não vai sair muito bem, você vai fazer. Porque o ser humano tem essa grande capacidade de adaptação que, quando aplicada à área do aprendizado, faz com que ele seja capaz de grandes feitos, se tão somente ele se dedica. Aí vão entrar outros fatores, né? O valor que você dá àquilo, a necessidade que você tem daquilo, uma série de outros fatores que não vem ao caso agora, mas o fato é que à medida que você pratica, por que a gente insiste tanto, meu irmão? Leia as Escrituras, memorize as Escrituras, ande com as Escrituras, leia sempre, leia todo dia. Aí você passa 10 anos e não faz isso. 10 anos e só lê a Bíblia no culto. 10 anos e só lê a Bíblia quando está desesperado. 10 anos e só lê a Bíblia quando tem um tempinho lá que sobrou. E aí não entende porque que sua vida não deslancha. Sua vida cristã. Está sempre tendo que voltar à mesma coisa, que era o dilema aqui do autor de Hebreus. Não cresce. Sabe repetir algumas coisas, ouve alguma coisa na igreja, porque elas são ditas, às vezes, do púlpito, às vezes na classe, às vezes numa das uniões de treinamento, seja o que for, mas não deslancha, não tem que ver convicções próprias, porque não faz isso, simplesmente não dá tempo. E as Escrituras têm muitos textos dizendo que você precisa dedicar tempo, que você precisa passar tempo, que não vai adiantar, você vai morrer com as mesmas dúvidas, você vai continuar sem resolver muitas dificuldades que poderiam ser resolvidas, você vai continuar sendo um alvo fácil para vários ataques do diabo, porque ele sabe exatamente onde ir, porque ele sabe, os demônios estão lá te vigiando, eles estão olhando para você o tempo todo, cercando lá como um leão que ruge, sabe? Não lê a Bíblia, aquele ali não lê. Não, ele sabe até alguma coisa, ela conhece até alguma coisa ali. Olha como lê livro de teologia quando interessa. Olha como lê um livro aí porque quer brigar com os outros sobre calvinismo e arminianismo, mas não conhece a Escritura, então eu sei exatamente aonde ir. Pum! E o diabo é muito bom nisso. E você vai passar 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja, do mesmo jeito sempre. Aí você talvez queira argumentar aquele argumento, né? Mas pastor, tem sempre isso, né? Tem gente aí que conhece a Bíblia de capa a capa e ainda assim faz isso. Meu irmão, é verdade isso. Mas você não vai crescer se não conhecer as Escrituras, mesmo que você apresente esse argumento tosco. O fato de existirem pessoas que conhecem a Bíblia e ainda assim vivem vidas que desonram a Deus não é justificativa para você não conhecer a Bíblia e viver e praticar e exercitar-se no que a Escritura diz. Então esse argumento é o argumento de quem não quer. É o argumento de quem quer fugir daquilo que sabe que seria a solução para muitas coisas em sua vida. E aí nós temos isso, e aí uma palavra para a ala feminina da igreja, eu já tenho dito isso aqui algumas vezes, vou repetir hoje, que eu não falo há algum tempo, as irmãs precisam aprender a pensar teologicamente. As irmãs precisam aprender a pensar teologicamente. Não estou dizendo que as irmãs têm que fazer leitura de livro de teologia sistemática, ir para o seminário, qualquer coisa assim. Eu estou dizendo que as irmãs precisam estudar por si mesmas as Escrituras, que as irmãs precisam aprofundar seu conhecimento. Eu sei que há irmãs aqui que gostam de muitos artigos que outras irmãs escrevem, mas parece que estão só absorvendo aquilo que é escrito, ao invés de ir para a Escritura, de testar o que é escrito, de confrontar o que é escrito e de formarem suas próprias convicções. O que você vai ensinar para o seu filho, a sua filha? Você vai repetir coisas apenas. Seu filho e sua filha vão perceber. Mamãe
não se mete muito. Quem faz mais isso é papai. Papai é que lê mais, papai é que gosta mais de discutir esse assunto. O assunto, a teologia, a Bíblia, no final das contas, se torna um assunto para discussão. A criança vai absorver isso. Isso é assunto para discussão, não é para a vida. Doutrina é só para discutir, não é para a vida. Porque papai lê lá só para discutir, mamãe não lê coisa nenhuma, porque a mamãe não tem tempo. Minha irmã, leia as Escrituras. Se seu marido lê ou deixa de ler, não se importe com isso, leia as Escrituras. Leia as Escrituras, memorize versículos das Escrituras. Ensine seu filho e sua filha a memorizar textos das Escrituras. Como estão aqui, não é aquele texto encurtado, facilitado e acaba adulterado no final das contas. Ensina o texto, deixa ela falar, deixa ele falar. Ah, ele não vai compreender o significado da palavra, não importa, dê para ele, vai repetir, não repete um monte de coisa. A criança repete um monte de coisa, você fica feliz da vida, meu filho falou isso, minha filha falou aquilo. Deixa repetir o texto bíblico com uma palavra que ele não conhece. Deixa seu filho falar, o mundo passa e a sua concupiscência. Meu filho não vai entender esse negócio, pior, se ele pedir para explicar, eu vou ficar assim, deixa ele decorar o texto bíblico. Tem outros textos que você poderia ensinar antes desse também, não é? Mas passa para ele, passa para ela, deixa falar. Começa do mais simples, do fácil. Mas deixa falar o texto bíblico, de preferência com a referência. Agora que está justamente nessa idade que, como eu disse, aprende com facilidade. Sim, irmãos, vamos dar ambiente. E vamos viver no meio desse ambiente. Não um ambiente tosco de um ensino bíblico superficial, não um ambiente tosco de uma teologia apenas para fazer a gente rir das crianças quando elas estão aqui. Não. Do Evangelho, do genuíno Evangelho. Esse que diz que a gente tem que amar a Deus com o entendimento. Esse que diz que a gente tem que se transformar pela renovação da nossa mente. E vamos dar esse ambiente, sim, para quando nossos filhos e filhas saírem, que enfrentarem outros ambientes, terem resposta para aquele ambiente. Porque você vai, seu filho vai, sua filha vai estar exposta a alguma coisa. Que seja a genuína palavra de Deus. Que a contaminação seja da graça, da vida e da glória de Deus, e não da morte, da perdição e do juízo eterno. E que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar.